Signo de Câncer, bem-vindas e bem-vindos! Eu sou a Lucélia Oshiro e essa é a sua leitura para fevereiro de 2024. Vamos ver quais são as energias disponíveis, mensagens, orientações e inspirações do tarô para os cancerianos. Vamos ver Câncer, começando com o arcano maior desse deck novo, né? Primeira vez que eu estou usando nas leituras. É um deck criado pelo artista Salvador Dalí, surrealista. Então é um deck muito louco. Vamos ver qual é a mensagem doida, a mensagem surpreendente que ele vai trazer para os cancerianos nesse mês de fevereiro. E vocês vêm com a carta do Diabo. O Diabo... Olha como esse diabo ele é light, bem suave, né? Tranquilo esse diabo. O diabo é o ego, né? O diabo é o ego, o diabo é o bode expiatório. São as desculpinhas que a gente inventa ou que a gente vai criando na nossa mente para permanecer no mesmo lugar. E esse diabo, ele tá falando assim, vai, voa, se transforma. Não fique apegado em prisões mentais. Fevereiro, Câncer, é um mês... Olha aqui, como se ele estivesse te empurrando, né? Tá te empurrando para o abismo, mas você não vai cair no abismo, você vai voar. O diabo te empurra para uma certa ambição também. Não é ganância, mas é ambição. É um mês para você pensar mais alto, pensar mais longe. E essa carta fala muito sobre essa transformação, o momento de você se transformar, de você fazer uma metamorfose. O que é transformar? Todo mundo fala, né? Ah, transformação, transformação. É tomar uma outra forma. Aqui a gente está falando de metamorfose. Guarda essa palavra. Metamorfose. Esse diabo também vem falando para você, Câncer, nesse mês de fevereiro, sair de algum apego. Não sei, né, em que você é apegado, mas olha a listinha lá dos 7 pecados capitais. Gula, vaidade, preguiça, luxúria, ira, enfim, tem 7, não tem? Olha esses 7 pecados capitais e vê qual é o que mais te prende. Através, às vezes, de pequenos hábitos que você faz no dia a dia. Então, não precisa ser uma mudança radical. É uma metamorfose que vai se fazendo aos poucos. Porque a borboleta, ela não se faz num dia, ela se faz aos poucos. É um processo. Então, fevereiro é um mês de processo, né? Durante os 29 dias, ainda que você ganhou um dia a mais, porque fevereiro não tem 28, tem 29 dias. Um dia a mais para fazer essa metamorfose, essa transformação interior ou também exterior, tá? Ou também exterior. Esse diabo vem falando quem você quer ser que você não foi até agora. E você fingiu que isso não tinha importância, você foi às vezes se ocultando através de máscaras, criando desculpinhas, às vezes jogando a culpa nos outros, sabe? Como, por exemplo, um exemplo muito bobo, né? Eu sempre quis ser loira. Desde criança, claro, por causa dos padrões da mídia e tudo mais, você é bombardeado com loirice lá. Mas eu tinha coleguinhas na escola loiras e eu achava o cabelo delas lindo, né? E aí eu queria chapeuzinho de festa junina de trancinha loira, mas daí minha mãe comprava de trancinha preta, porque meu cabelo era preto, né? Óbvio, japonesa. E aí eu porque queria cabelo loiro. E aí chega um tempo que isso passou, daí você começa a entrar em negação, porque você fala assim, não, loiro é isso, loiro é aquilo, porque os padrões da mídia, porque isso não sei o que lá. E aí você entra em negação.
Só que agora esse diabo vem te convidando para falar assim: o que você queria ser que você não foi? E aí você negou que você queria e você fingiu tanto que você não queria que você parou de querer, mas no fundo você quer. No meu caso, por exemplo, eu queria ser loira. Assume, caramba. Então eu falei assim: tá bom, agora eu vou fazer, né, algumas luzes, né? Não dá para ser loira completamente, porque dá muito trabalho e é muito caro. Mas eu vou fazer algumas umas luzes. É mais ou menos isso. Eu sei que é um exemplo bobo, mas é só para vocês entenderem o que às vezes a gente quer. E daí, porque a sociedade fala, os nossos pais falam, ou a gente vai crescendo e a gente vai abafando e a gente vai falando assim: isso é vaidade, isso é não sei o quê, isso é. Né? Faz, né? Não é para sempre mesmo, faz, daqui a pouco o cabelo cresce, vai mudar de cor, né? É como se falasse: permita-se experimentar, permita-se o prazer, sem excessos, óbvio, né? A gente não está falando de luxúria, mas a gente está falando de permita-se prazer na vida. Às vezes não precisa ser tão rigoroso assim, sabe? Ser tão restritivo, tão. A vida não precisa ser tão séria, né? Pode ser mais divertida, sabe? Mais sensual, mais livre, de dar risada alto, sabe? É... Enfim, é isso que eu vejo para alguns cancerianos, que às vezes ficam muito contidos na conchinha e não se expressam totalmente. Bom, vamos lá. Porque aí às vezes vira um certo. Porque às vezes a pessoa fica com um certo pudor, um certo receio, mas pode acabar virando uma coisa de puritano, sabe? Sabe aquelas novelas? Eu sei que vocês já entenderam, mas só vou dar mais esse exemplo. Aquelas novelas, às vezes, antigamente, eu já nem mais assisto novela, mas tinha as beatas da igreja, né? E daí sempre tem a mulher lá mais sensual e tal, e as beatas da igreja ficam falando mal da outra mulher lá. Mas por quê? Né? Tá enrustida, né? Enrustida. Enfim. Gente, sinto muito, mas é o que veio, tá? É a mensagem que eu preciso passar. Uh, quatro de paus. Eu sei que um monte de gente vai sair desse vídeo agora, não vai querer ouvir, mas vamos lá. Quatro de paus. Família. Família. Reunião em família, fevereiro é o mês para você encontrar família. Não é Natal, como nessa carta aqui, mas é para você se conectar um pouco mais com as suas origens, suas raízes. Não só família, pai, mãe ou seus filhos, mas a família, aquilo que você considera família, tá? Família ampliada, vizinhos, enfim. Estudar um pouco mais sobre as suas origens familiares, as suas raízes, às vezes estudar um pouco sobre o seu sobrenome, começar a desenhar a sua árvore genealógica. Tem aquele negócio lá do Genera que você consegue ver, né, de onde você, qual é a sua origem ancestral, em que países que você pode ter parentes também. Então, isso pode ser interessante, tá? Fazer esse mergulho na sua linhagem familiar. Porque talvez isso te abra um horizonte de você começar a entender muito do seu próprio comportamento. E se você se deparar com alguma coisa, tipo assim, eu tenho um trauma, eu tenho uma questão que eu não consigo resolver, aí, né, nessa configuração eu sugiro que você faça, assim, uma constelação familiar, tá? Procure um profissional da sua confiança e faça a constelação familiar, tá? Ou estude constelação familiar. Nem que você não vá atender, mas comece a estudar sobre a visão sistêmica, a visão
da constelação, tá? Porque é muito interessante, tá? É isso. E aqui, temperança e diabo. Entre a temperança e o diabo. Ah, se você quiser estudar sobre constelações familiares, eu recomendo o Instituto Raízes, né? O Raízes Instituto, tá? Que é onde eu estudo. Hashtag fica a dica. Temperança e o diabo. É uma junção dos dois, né? Caramba, como que fica isso, né? Tem a temperança e tem o diabo tudo junto na mesma carta? É, tentação. Tentação. Você pode ser tentado, você pode ser testado. É o mês em que você vai. É como se você estivesse entre a cruz e a espada. Livre-arbítrio, decide aí. A bola tá com você, né? Então, tipo assim, a serpente ofereceu a maçã, você aceita ou não. Vai depender do seu nível de consciência e dos seus valores. Então, pode ser que exista algumas situações ou uma situação específica de pequenas corruptelas, sabe? Que a gente fala assim, ah, os políticos são corruptos, não sei quem, né? A corrupção no Brasil. Mas a gente faz, às vezes, algumas, né, corruptelas no dia a dia ou em alguma coisa. Então, fica atento a isso, tá? Nessa coisa de, ah, ninguém tá olhando, eu vou levar uma vantagenzinha aqui. Ou, ah, toma lá, dá cá. Barganhar uma coisa pela outra, sabe? Ah, eu faço um favor, você faz um favor. Cuidado, né? Ok, se é amigo, você faz um favor, dá outro favor. Mas em termos de do que envolver dinheiro, trabalho, cargo, é, fica atento, né? Nesse toma lá da cá, nessas questões mais políticas. Não porque pode dar errado, mas porque é como se você está sendo observado, você está sendo testado na sua integridade, você está sendo testado talvez pela espiritualidade, na sua honestidade, né? Então, às vezes, ah, vou tirar uma vantagenzinha ali, aqui, deixa de pagar, né? Um imposto, né? Tá na época de começar a fazer imposto de renda, então a gente começa a pensar, né? A pessoa começa a pensar, né? Ai, como que eu vou fazer para sonegar imposto? Tipo isso. Cuidado, tá? É só uma carta de alerta. Por quê? Porque a gente teve o diabo, né? No topo da sua leitura. O diabo também está trazendo esse aspecto de tentação. O diabo, presta atenção, o diabo aparece 2 vezes aqui. E o diabo não é um ser externo, o diabo não é uma figura maligna, uma entidade que vai baixar. Não, o diabo é algo que mora dentro da gente. É o nosso lado perverso, o nosso lado de falar mal das coisas, o nosso lado de enxergar maldade nas coisas, o nosso lado de querer ganhar vantagem sobre as situações, o nosso lado de achar que a gente está sendo sempre injustiçado o tempo todo e que a gente merecia muito mais do que a gente tem hoje, né? Que alguém está nos devendo alguma coisa. Isso é o nosso lado do diabo dentro de nós. Assim como Deus está dentro de nós, essa energia, né, do bem, a energia do mal também está dentro de nós. A gente não está falando aqui em momento algum do mal externo. Você vai sofrer isso. Não. A sofrência vem de dentro. Quando você não sabe lidar com as situações que se apresentam, quando você é mais reativo do que proativo. Enfim, fecha parênteses de bronca e voltando, a rainha de copas, fala sério, 7 de espadas e 9 de espadas. Olha só, câncer, sinto muito, mas é uma leitura bronca, tá? Alguém aí precisa ouvir, não todos, mas eu preciso passar a mensagem que vem. Aqui tem uma energia de mãe,
né, de sensibilidade. Só que aqui tá me parecendo que tá ou boazinha demais ou mole demais. E aí, esse 7 de espadas vem, tipo, montando em cima. Ou você não tá colocando limites na sua própria vida, e aí depois você vai se fazer de coitadinha porque aproveitaram de mim, só que, né, você mesmo se aprisionou nessa coisa, né? Você foi se enredando, enredando, emaranhando numa situação, né, de certa forma, tóxica ou que tá sugando a sua energia. E aí você fala que a culpa foi do outro, só que você não soube colocar limites. Esse é o ponto. Só que também não vai querer colocar limites agora, né, na porrada, porque não vai funcionar. Aqui é quase como se fosse uma mãe que tá tendo problema com os filhos, tá? E de novo, vai estudar constelação familiar, vai entender essa questão aí, porque para você vai ser importante, tá? Agora aparece o pai, né? Rei de paus. Ele tá falando de família, justo para energia de câncer. Rei de paus, o carro. 5 de espadas. Jesus amado. Câncer, olha só. Cuidado com a arrogância. Cuidado com achar que as coisas já estão ganhas. Tipo, eu já tô num lugar e eu vou ficar aqui para sempre, tá? Sim, dentro disso que você faz, de trabalho, de carreira, tem muito sucesso, tem um crescimento, tem uma possibilidade sim de muita evolução, só que você não pode sair atropelando as pessoas, porque depois a gente tem o 5 de espadas, que é uma carta de assim, tipo, baixa a bola, né, você tá se achando demais, né? Daí vem alguém e faz você se curvar. Como evitar esse 5 de copas? Eu falei copas é espadas. Esses 5 de espadas, quando eu não saio atropelando as pessoas. Tem sucesso? Tem, mas eu mantenho o direcionamento. E às vezes você vai ter que se afastar, você vai ter que talvez resistir à tentação de que as coisas sejam feitas sempre do seu jeito, ou de mandar demais, ou de dar ordem demais, né? Aqui é assim, às vezes eu aceito, viro as costas e tá bom, deixo a pessoa falando sozinha, não vou bater de frente. Sabe a coisa de dar carteirada? Cuidado com isso, tá? Dez de espadas. Ai, câncer, meu Deus do céu. 10 de paus. 3 de espadas. Aqui é o final. Fim, presta atenção. Fim de uma dor. Acabou. Entre mortos e feridos, eu sobrevivi. Ok, graças a Deus. Fim de um cansaço. Tô cansado, tô sobrecarregado, mas tô quase chegando em casa. Tá acabando, né? 10 e 10, últimos passos. Só que aí me aparece o quê? 3 de espadas. Que é o quê? A sofrência. Porque já não tá mais doendo, nem machucou. Só que aí eu fico no drama falando lá que, porque, né, rompeu, quebrou, atravessou o meu escudo. Não atravessou o seu coração, atravessou o escudo. A pessoa tá inteira aqui. A pessoa tá inteira aqui. Só que aí fica no drama falando daquela velha história. Porque o 3 foi lá atrás, o 10 já tá aqui. E aí eu fico lembrando de quando aconteceu tal coisa. E aí a mente cria esse sofrimento. Não é mais dor, é sofrimento. Sabe a criança quando
foi lá fazer exame de sangue, ou foi tomar injeção, tomar vacina, nem tá mais doendo e ela fica contando aquela história. Ai, porque doeu, porque doeu, porque doeu. Jesus amado, eu não sei para quem é essa leitura, mas eu sinto muito se você teve que ouvir tudo isso até aqui, mas vamos finalizar com uma mensagem do oráculo da lua, tá? O ponto aqui é, todas essas coisas que eu falei, você consegue encontrar uma solução na constelação familiar. Então você pode fazer uma constelação familiar ou estudar constelação familiar, tá? Esse é o grande recado para Câncer. Eu não faço constelação familiar, tá? Então não é que eu tô vendendo o produto, eu não faço. Eu tô recomendando, que é o que tá vindo para mim. Não faço ainda, tá? Farei lá pro final do ano só. Então, como eu estudo, eu sei que tudo isso que você está passando, você consegue encontrar uma solução via constelações familiares, ok? Bom, dito isso, olha só, as respostas que você precisa estão a caminho. Lua cheia em Gêmeos. Aquilo que você quer saber, aquilo que você está em dúvida, se você está esperando um resultado, tá a caminho, tá? Então fica tranquilo, as coisas tendem a ser resolvidas através do quê? Da comunicação. Lua cheia em Gêmeos. Não adianta você ficar esperando o outro falar, você tem que falar. Não adianta você ficar esperando o outro adivinhar o seu pensamento, não, você tem que falar. Tá? Lua cheia em Gêmeos. Fala o que você está pensando, o que você está sentindo, externaliza, não vai prendendo isso dentro de você. Ficou chateado, ficou magoado, né? As espadas são palavras que ficaram presas. Fala, desemaranha. Quando você tira a espada, você está falando alguma coisa, você está, né, tirando esse peso do seu coração, está destravando o chakra laríngeo. Tá desbloqueando a energia, o fluxo energético, tá? Então aqui tá falando, fala o que você quer falar, você fala. Claro que tem jeitos e jeitos de falar, mas você tem que falar, tá? Não espere que as outras pessoas adivinhem o que você tá pensando. É isso, Câncer. Espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma. Se precisar, vem fazer sua leitura particular. Mesa radiônica, um mapa do autoconhecimento, tá tudo aqui no site para você entender melhor o que é cada um desses serviços. Muito obrigada pela escuta, um ótimo fevereiro para todos nós e até o próximo vídeo.